especial, muito bacana. Vamos orar para aquietar o coração aí agora um pouquinho. Já tivemos cada momento e cada momento é importante, e nós queremos agora receber a palavra do Senhor. Pai, nós aquietamos agora, Senhor, a nossa alma. Nós pedimos que o Senhor venha sobre nós trazer direção, instrução, orientação através da Tua palavra. Que os céus continuem abertos sobre este lugar e a Tua presença, Senhor, fluindo em nosso meio. Nós queremos pedir, Senhor, desde já proteção. Anjos, guerreiros e ministradores, Senhor, com as espadas de fogo desembanhadas, acampados ao redor dessa casa do Ministério Infantil. Senhor, nos protegendo de todo dardo inflamado, tudo aquilo que o inimigo de alguma forma, Senhor, venha lançar sobre as nossas vidas, nós declaramos falido, quebrado e cancelado em nome de Cristo Jesus. Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês, batam em retirada, vão para o abismo, para onde Jesus Cristo ordenar. Mas aqui no Ministério Infantil nós declaramos a presença de Deus, a unção do Senhor, o liberar do Senhor nas nossas vidas. Pai, que o Senhor venha com essa palavra, trazendo luz em meio à escuridão, trazendo direção para aqueles que têm pedido, para aqueles que têm clamado. Nós pedimos a Ti, Senhor, preparamos o nosso coração para recebê-la, a Tua palavra como ela é, a palavra de Deus, poderosa para trazer transformação, ensino, correção, orientação. Precisamos do Senhor. Usa a minha vida mais uma vez, reconheço a minha dependência, a minha limitação, eu preciso do Senhor. Que o Senhor esteja à frente, conduzindo, direcionando e movendo. Jesus, toma o Teu lugar de honra, pois o Senhor é a razão de nós estarmos aqui. É assim, Senhor, que nós oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Eu não sei como é que você está essa noite, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei quais são as batalhas que você tem enfrentado, mas, meu irmão, muito forte no meu coração nesses dias para ministrar uma mensagem para vocês. O Senhor, Ele quer tocar a minha e a sua visão. O Senhor, Ele quer te mostrar que existe muito mais daquilo que Ele tem para mover na sua vida. Eu não sei se você entendeu, eu vou falar de novo. O Senhor falou para nós o seguinte: ei, eu quero tocar a tua visão. Talvez hoje a sua visão é somente nos problemas que você está tendo hoje. Talvez os seus olhos naturais estão vendo muito bem o tornado que está diante de você, mas nessa noite eu creio que o Senhor fala para nós: é tempo de recebermos uma direção, uma visão de Deus. O Senhor deseja tocar a tua vida, o Senhor quer mover na tua estrutura, o Senhor quer falar para você, é além do que você está vivendo hoje. Hoje o tornado pode estar diante dos teus olhos, mas o poder sobrenatural do nosso Deus fala para você: eu te colocarei uma visão que você verá além da tormenta, além dos problemas. Então, irmão, prepara nessa noite. Essa noite será uma liberação de Deus sobre as nossas vidas. É Ele falando para você: hoje você enxerga o problema, mas diante do seu problema Ele colocará uma visão da promessa, da palavra, da direção que Ele tem para a sua vida. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele bem forte, aleluia. João capítulo 14, versículo 6, Jesus faz uma declaração extraordinária. Jesus, diante dos judeus, diante das autoridades, Ele fala algo que nós falamos muito, mas para eles na época foi um contexto muito forte. Jesus, Ele declara, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a primeira coisa que Jesus fala é que eu sou o acesso a Deus. Jesus está falando: vocês não conseguem ter acesso a Deus a não ser por mim. Então Jesus está deixando muito claro: se vocês querem ter acesso a Deus, Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então alguém que está tentando chegar diante de Deus, alguém que quer viver algo da parte de Deus, vai ter que entender que Jesus é o caminho. Jesus é aquele que nos dá acesso a Deus. Podem falar qualquer outra coisa, mas de acordo com a palavra de Deus e palavras de Jesus, não tem outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus. Ele é o único.
Só que Jesus, ao falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para nós, muitas vezes, nós achamos que são somente 3 palavras. Mas para a cultura, para a época, para o judeu, isso foi muito forte. Porque aqui Jesus está falando de algo que para eles tinham ali uma familiaridade. Eles conheciam, que era o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, ele foi construído aonde Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero habitar no meio do povo. E para poder habitar no meio do povo, você vai fazer um tabernáculo. O tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. Então a pessoa que estava do lado de fora, ela via uma grande muro, podemos chamar assim, de tecido, aonde ninguém conseguia ver o que estava dentro. Para você poder ver o que estava dentro, você tinha que entrar por ele. E por entrar por ele, cada porta do tabernáculo tinha um nome. E na hora que a pessoa chegava para entrar no tabernáculo, para poder ver o que estava dentro do tabernáculo, a primeira porta era chamada caminho. Então na hora que ele fala, eu sou o caminho, as pessoas já entendiam: opa, peraí, ele está falando de algo que a gente entende. Então para eu poder ter acesso àquilo que Deus tem, a primeira coisa é o caminho, a primeira porta é o caminho. A pessoa, ao entrar no tabernáculo, ela tinha um caminho para percorrer até onde Deus se manifestava, que era no Santos dos Santos. Só que o tabernáculo, como eu falei, ele era dividido em 3 partes. Então a pessoa, quando passava do primeiro passo, a primeira porta era o caminho. No segundo lugar, onde era o santo lugar, ali tinha a segunda porta. Era um véu, eram tecidos, separava. E ali a segunda porta se chamava verdade. Então eu entrei no caminho, agora eu tenho a revelação da verdade. E tinha o terceiro lugar, que era o Santos dos Santos, que ali havia um véu que separava. Somente um homem entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote, que se chamava a porta à vida. Então quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o judeu na hora falou: mano do céu, então para eu poder ter acesso até aquela glória de Deus, é através de você. Ele está falando, para você chegar até Ele, você vai ter que passar por esse processo. E aqui Jesus, ele fala algo muito interessante. Então quando ele fala isso, para ele isso é muito forte. E se nós olharmos aos nossos olhos naturais, nós gostaríamos muito que Deus pudesse de forma rápida, veloz, derramar as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Eu não sei você, mas quando você vê na palavra que Deus tem promessa e fica aleluiado, você fala: eita, glória a Deus, aleluia, eu quero viver as promessas, eu quero viver as palavras. Quando você começa a ver, irmão, que Deus tem coisa maravilhosa, você fica empolgado: eita, glória, é nós. Você quer voar quando sabe que Deus tem bênção para cada área da sua vida. Meu irmão, você fica admirado: eu quero viver as bênçãos de Deus. Você fica empolgado, você vê as coisas, e na caminhada você começa a ver o Senhor falando: eu tenho coisas para você, eu tenho coisas para sua família, eu tenho promessa para essa área, eu tenho promessa para outra área, eu tenho palavra para essa área aqui que você hoje está vendo problema, você vai ver, vai vir uma promessa que mudará completamente o cenário. Meu irmão, você fica empolgado. Só que nós queremos, naturalmente falando, aos olhos naturais, que tudo isso aconteça rápido. Nós queremos que tudo isso aconteça assim, da noite para o dia. Só que nós temos que entender que Jesus acabou de declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós até podemos chegar na vida que Deus tem, aquilo que o Senhor quer mover, as promessas que Ele tem para as nossas vidas, mas eu e você sempre passaremos primeiro pelo caminho. E o caminho fala de uma jornada, caminho fala de processo, caminho fala de passos que eu e você teremos que dar. Então, diante do tabernáculo que Jesus fala, a vida de Deus estava lá. Ele fala: para você chegar até lá, existe um caminho a ser percorrido. Tanto que você vê, por exemplo, quando o evangelho começou a ser pregado, as pessoas lá no início da igreja, eles eram chamados daqueles que pregavam o caminho, falava do caminho que era pregado. Então aqui nós gostaríamos muito, de forma rápida e acelerada, viver as promessas de Deus para as nossas vidas. Mas para nós podermos viver cada uma dessas promessas, nós não podemos esquecer de trilhar o caminho e não pular o caminho. Trilhar o caminho é diferente de pular o caminho. Trilhar o caminho fala de processo. Trilhar o caminho fala de nós estarmos sendo, aonde nós estamos sendo trabalhados, aonde nós estamos sendo lapidados, aonde nós estamos sendo forjados pelo Senhor. Mas agora, como eu falei, nós ficamos super empolgados.
Mas diante desse caminho, nessa trajetória, naquilo que nós estamos trilhando diante do Senhor, nós passamos por momentos onde, mesmo sabendo que temos promessas do Senhor para as nossas vidas, nós temos uma guerra diária, porque as promessas nós sabemos que Deus tem, mas por não estarmos vivendo ainda as promessas, dentro de nós há uma guerra, dentro de nós há uma luta, dentro de nós a nossa visão das promessas, daquilo que Deus deu, ou de palavras que o Senhor liberou, seja para a sua casa, para o seu profissional, para o seu sentimental, de alguma forma, ela começa agora a sofrer ataques. A visão que Deus nos deu, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, o cenário será mudado, as coisas irão acontecer, mas como nós estamos nesse caminho, nessa trajetória, nesse processo, e nós não vemos as coisas acontecerem, porque nós queríamos que acontecesse rápido, nesse momento a nossa visão começa a sofrer ataques. Nesse momento nós corremos um grande risco da visão até morrer, de você muitas vezes saber que o Senhor tem promessa, mas você não consegue mais visualizar pela fé que o Senhor tem promessa, visualizar o que o Senhor tem para a sua vida. Senhor, eu não consigo, talvez hoje você fale, eu não consigo mais ter uma visão clara do que Deus realmente tem para mim, eu não consigo mais ter uma visão das promessas do Senhor na minha vida. E nessa hora, dentro de nós fica gritando: como crer? Como avançar? Eu queria estar vivendo um cenário diferente, eu queria estar vivendo uma forma diferente, mas ainda não estou. E nessas horas, dentro de nós começa a gritar, porque se a visão morre, como continuar? Se a visão que Deus tem para as nossas vidas, as promessas que Ele tem para as nossas vidas, se ela morrer, como continuar? Então, se eu não consigo mais ter uma visão clara do que Deus tem para mim na frente, como eu vou avançar? Como eu vou crer que o Senhor pode mover na minha vida? Por isso que eu falei que hoje eu creio em nome do Senhor Jesus que algo será liberado. Se você está diante de situações aonde você fala: pastor, eu estou me identificando, a minha visão não está clara, parece que está ficando turvo, está ficando fosco, ofuscado, não consigo mais enxergar. Essa noite é uma noite onde o Senhor fala: eu derramarei algo poderoso sobre a sua vida, a sua visão será ampliada, aberta, você não verá apenas os problemas, você vai começar a ver mais uma vez aquilo que o Senhor preparou diante de você, para cada área que você tem clamado a Ele, aleluia. E isso tem que ser algo nos nossos corações. Então o Senhor deseja te mostrar o que Ele tem, além das circunstâncias que você está passando hoje à sua volta. Então, em nome do Senhor Jesus, abre o teu coração e prepare para aquilo que o Senhor quer mover. Gênesis capítulo 13, versículo 14, é um grande momento na vida de Abrão, ainda Abrão e não Abraão, como nós falamos agora há pouco. Abrão, antes de o seu nome mudar para Abraão, diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 13, versículo 14: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra por seu comprimento e sua largura, porque eu te darei. Aleluia, até aqui. Aqui nós estamos diante de um momento de um grande homem, pai da fé, Abrão. Teve uma chamada extraordinária de Deus. Nós já ministramos aqui um texto acima desse, não esse exatamente. Abrão, ele foi alguém que teve uma chamada de Deus. Seu pai, Terá, teve uma missão,
Tendo essa missão não foi cumprida, Abrão vem agora, entra no cenário e Deus fala para Abrão, aquele texto clássico que você conhece: sai da sua terra, da sua casa, da sua parentela, da casa do pai, mãe, tio, vó, papagaio, toda a galera, o vizinho, a galera do rolê, abandona geral e vai para a terra que eu tenho para você. Tipo, sai no rolê. Para onde? Só sai. O cara simplesmente sai debaixo de uma direção que Deus falou. E ali você sabe que Deus fala para ele que ele seria abençoado, as famílias da terra seriam abençoadas, ele seria pai de multidão. Porém, esse homem, junto com a sua mulher, eles não podiam ter filhos. Abraão já tinha uma certa idade quando foi chamado pelo Senhor. E Abraão, junto com Sara, depois você pode ver, eles demoraram um bom tempo, aproximadamente 25 anos, para a promessa poder se cumprir. Você está pronto para preparar, meu irmão, esperar tudo isso aí? A galera não aguenta nem o cara no WhatsApp que demorou 20 segundos para responder, meu irmão. Imagina esperar 25 anos. Você quer matar a galera. Você fala: Deus está de brincadeira comigo? O cara não me responde o WhatsApp, acabei de mandar mensagem, ainda mais esperar tudo isso. Pelo amor de Deus. A campainha de casa, o telefone que toca, ninguém atende, você quer voar no pescoço. Imagina o cara 25 anos esperando a promessa. Então é chão. Mas aqui não vamos falar disso. Aqui nós vamos falar no meio desse processo. Então Abraão sai da sua terra e Deus fala para ele largar tudo. Mas nós sabemos na história, nós já pregamos aqui sobre isso, que ele leva com ele o sobrinho chamado Ló. Nessa que ele leva o sobrinho dele Ló, eles começam a passar por vários processos. Então a primeira coisa que nós já vemos aqui é que Abraão nesse momento, ele não atendeu claramente aquilo que Deus falou: larga a parentela, larga geral. Mas ele leva o sobrinho Ló. Nós falamos outro culto sobre isso. Eles passaram por alguns momentos, algumas situações. Porém, Abrão e Ló, as posses que eles tinham na época começaram a crescer. Eles começaram a ter posse. E Abraão ainda tinha uma promessa de Deus que teria um filho. Mas até esse momento o filho não havia chegado. E Abraão agora, ele está nesse processo, na caminhada rumo a uma terra que Deus falou para ele, um povo que viria, mas Abraão até agora não estava vendo nada. As coisas não estavam acontecendo debaixo daquilo que Deus havia falado, a promessa não tinha chego. Então nós estamos falando de alguém que está em uma jornada já há um bom tempo. Quando eu falo tempo, não é semanas, eu estou falando de anos, esperando a promessa do Senhor se cumprir. E nesse momento, nós vemos, depois você pode ler em casa, que os pastores de Abrão e de Ló meio que saíram no fight. Porque os pastores de Abrão com de Ló viram que as posses estavam sendo muito grandes. Os caras estavam com muito bicho, com muito animal. Falou: cara, não vai ter como. Abraão chega para Ló e fala: Ló, decide aí, para onde você for. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Você vai para aquele, eu vou para o outro. Para onde você vai? Ló levanta os olhos, vai para um lugar. Fechou, não é sobre ele que eu vou falar hoje. E nesse exato momento que Ló se aparta dele, é onde o Senhor aqui ministra e entra. Que foi o texto que nós lemos, Gênesis 13:14. Coloca para mim, por favor, está em amarelinho lá. Isso. Disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele. Então depois que Ló saiu dele, se separou dele, o Senhor veio trazer uma direção. E aqui eu não vou entrar fundo, mas nós sabemos que não era para Abraão levar Ló com ele, porque Deus falou muito claro: deixa a parentela, deixa tudo. Mas ali naquele momento começou a confusão no meio da casa. Então isso me faz entender algo: toda vez que você tenta levar o que Deus pediu para deixar, lá na frente vai causar dano. Toda vez que você quer levar uma coisa que Deus falou para você largar, lá na frente vai trazer dano, vai trazer problema. Nós ministramos outro dia só sobre isso. Não é sobre isso que eu vou falar, mas Deus espera de nós que nós possamos cortar, remover, afastar coisas que atrapalham o mover de Deus em nosso meio. Então, no meio desse cenário de briga familiar, de desentendimento, de acusação, Abrão e Ló se separam. E nós sabemos como é delicado momentos como esse, porque Abrão tinha um carinho por Ló, tinha uma missão.
O tio dele havia morrido, pegou ali, abraçou a causa. Vem comigo, sobrinho, vamos estar junto nessa. Nós vamos no rolê, Deus tem uma missão, Deus tem palavra, Deus tem promessa. Só que levou o que não era para levar e a confusão veio no meio. E chegou o desentendimento no meio daquele local. E ali, Abrão, com certeza, sem sombra de dúvida, não estava bem. Porque se você olha o que ele estava passando, a promessa não havia chegado. E ainda não chegar a promessa, agora estou tendo um desentendimento com meu sobrinho que veio comigo. Esperei tanto, bom, agora está rolando um fight aqui no meio da família. Tipo, o grupo da família começou a bombar. Um mandou um gifzinho, o outro mandou outro, começou a rolar o fight entre os pastores lá no meio, lá da galera no grupo de WhatsApp, que é nessa época agora, daqui deve ter, quanta família deve estar no fight agora, o sangue de Jesus tem poder, mas a galera está no fight, voadora, isso que aquilo, de um lado e para o outro, gente que não quer mais lá na cara, imagina o Natal desse ano, Jesus mais uma vez, aleluia, liberando perdão, Deus eu te perdoo em nome de Jesus, aleluia, meu irmão, a guerra acontecendo. Pois Abrão naquele momento, ele estava vendo o tempo passar, a situação acontecendo de problema no meio dele e da família dele. Esse é um momento decisivo para Abrão, e aqui talvez para muitos de nós, porque nós sabemos quando nós temos promessas de Deus, nós temos palavras do Senhor, mas parece que elas não chegam, e ao invés de chegar a promessa, chega a briga, chega a fight, chega desentendimento, chegam problemas, chegam questões familiar, profissional, ministerial, sentimental, financeira. E nesse momento, dentro de nós, começa a gritar, porque eu tenho uma palavra que Deus falou que tem para a minha vida, mas eu não vejo essa palavra se cumprindo. Os dias estão passando, os anos estão indo, e no meio de tudo isso tem problema na house, problema na casa. Meu Deus, o que fazer? Nessa hora, dentro de nós grita: desistir ou continuar? Dentro de nós grita: eu continuo ou eu desisto? Eu permaneço crendo, mesmo diante de mim, eu vendo as situações que eu estou enfrentando, ou eu simplesmente desisto, ou eu simplesmente largo, ou eu simplesmente abandono, porque eu sei que é um desafio para todos nós. Porque Abrão com certeza gerou uma expectativa, Deus falando para ele: eu tenho promessas para você, você vai ter filhos. Imagina, o cara não tinha filhos, Deus falando: você vai ter filho. Dentro dele gerou uma expectativa. Uau, Sara olhou e falou: Abrão, aleluia, eita glória, vai vir um filhão para nós, aleluia. Gera expectativa. Uma mulher naquela época que não tinha filho, ela está taxada de todos os adjetivos que você possa imaginar. Era uma mulher que não era bem vista. E essa mulher não gera filho, então ela tem algum problema. Pode ser que tenha uma maldição nela, não dá nem para chegar perto dessa mulher. O que essa mulher tem? Então um cenário foi gerado. Você imagina eles naquele momento passando por tudo aquilo. Então dentro de nós geramos expectativas, nós criamos expectativas, nós diante disso começamos, diante daquilo que Deus tem falado, nós começamos a buscar mudança em nossas vidas, nós começamos a fazer renúncias, nós começamos a nos posicionar diante de Deus. Então antes nós tínhamos uma vida completamente fora do plano e do propósito do Senhor, mas agora que nós recebemos o Senhor nas nossas vidas, e Ele fala que Ele tem promessas, nós caminhamos debaixo daquilo que o Senhor tem falado. E o Senhor fala: corta essa amizade, corta isso, corta aquilo, alinha isso na sua vida, se posiciona aqui, muda aquilo lá. E nós começamos a fazer tudo isso. Só que o resultado, muitas vezes que nós estamos lá fazendo tudo isso, nós não conseguimos ver a promessa se cumprindo na nossa vida. E dentro de nós começa a gritar: continuar ou desistir? Porque eu estou fazendo de tudo que o Senhor está falando, mas parece que as coisas não estão acontecendo na minha vida, parece que nada está mudando. E nessa hora, é aquilo que Provérbios 13:12, a parte A fala: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Você gera uma expectativa,
Você gera uma esperança. O Senhor falou que vai cumprir, o Senhor falou que vai fazer, mas as coisas parece que não estão fluindo, e ao invés de nós vermos vida, parece que nós estamos vendo morte. Ao invés de ver bênção, parece que nós estamos vendo confusão. Ao invés de ver mudança, parece que eu só estou vendo a coisa indo para o buraco. E muitas vezes nós ficamos assim, porque o tempo vai passando, e quando nós olhamos à nossa volta, parece que o cenário é o mesmo, e dependendo, ainda achamos que parece que tem mais problemas hoje do que antes. E dentro de nós, nós gritamos: meu Deus, quando isso vai mudar? Quando isso vai mudar? E nesse momento nós começamos a pensar: será que eu fiz a coisa certa? Será que realmente foi Deus que falou comigo? Será que a promessa de Deus é real para a minha vida? E nessa hora, alguém que antes tinha uma visão clara das promessas do Senhor, agora a visão sobre as promessas que o Senhor tem começa a ficar ofuscada, começa a desvanecer, começa a sumir. Antes, alguém que tinha uma visão clara, certa daquilo que Deus tinha, e dava o seu gás, tinha o ânimo, tinha a força. Agora, com o passar do tempo, que parece que as coisas não estão acontecendo, porque nós temos que lembrar, nada é no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, aleluia. Por não estar acontecendo, nós permitimos com que palavras, sementes, setas, dúvidas entrem no nosso coração, na nossa mente, trazendo questionamentos. Será que realmente foi Deus que falou com você? Será que realmente Ele tem promessa para a tua vida? Será que Ele falou que a tua casa realmente viveria debaixo de bênção? E dentro de nós, a visão que antes era clara, agora é tomada pela dúvida. A visão que antes era nítida, agora a dúvida começa a penetrar as nossas vidas, e os questionamentos da visão sobre as promessas de Deus começam a querer ganhar espaço nas nossas vidas. Porque Abraão provavelmente estava nesse momento: o tempo está passando, as coisas não estão acontecendo, meu sobrinho estava comigo, começou a gerar um fight. Para onde você vai? Vai para um lado, eu vou para outro, como é que vai ser? E nesse momento é a hora que Deus chega para Abraão, porque você tem um Deus que nunca vai largar você, você tem um Deus que nunca vai deixar você. É nessa hora que Abraão recebe a palavra do Senhor, Gênesis 13:14, aonde Deus fala para ele, coloca para mim: ergue os olhos e olha. Abraão, ergue os olhos e olha. Ergue os olhos e olha. Se Deus falou para o cara erguer os olhos, é porque os olhos estavam. Se Abraão tivesse convicto da promessa, da palavra, da visão, Deus ia falar para ele assim: ó, continua do jeito que você está, bora, está no gás. Mas Deus fala para ele: ergue os olhos e olha. Abraão, você está olhando para o lado errado. Abraão, você está olhando para a terra. Abraão, você está olhando para os problemas à sua volta. Abraão, você está olhando só para circunstâncias que não vai dar. Tem problema, é família quebrando pau, é o financeiro estourado, é o profissional que não anda, é a visão que não cumpre, é as coisas que não acontecem, a igreja não rompe, o líder, aquele, isso. Para de olhar, você está olhando para o lado errado. Ergue os olhos e olha. O Senhor fala para Abraão: ergue os olhos e olha. Aonde você está buscando a visão? Para onde você está olhando? Se você olhar para o natural, se você olhar para o problema, somente para o teu problema, você não vai conseguir viver a promessa que eu tenho para a tua vida. E dentro de nós começamos a gritar: Abraão, ergue os olhos e olha. Essa palavra olha significa ver, significa ter visão. O que Deus está falando para ele? Abraão, chegou a hora de você erguer os olhos e ter a visão das promessas que eu ainda tenho para a tua vida. Chegou a hora de você ver claramente aquilo que eu tenho para você, em nome do Senhor Jesus. Igreja, hoje o Senhor fala para você: ergue os olhos e veja, o Senhor tem promessas para você. Olhe, é a visão que o Senhor vai trazer sobre a tua vida, para você enxergar as promessas. É além do problema, é além das circunstâncias. O Senhor
Senhor fala para você: para de olhar para essa terra, para de olhar para os problemas apenas, para de olhar para as circunstâncias que você está passando. Elas estão diante de você, elas são reais, são problemas, são situações difíceis, mas a visão que eu coloco em você é que você vai passar por cada uma delas. Você passará por cada uma delas. Você viverá a promessa que eu tenho para a tua vida, diz o Senhor. Aplauda Ele bem forte, aleluia. É como se Deus falasse para ele: não tenha os olhos apenas na terra, nos problemas, nas circunstâncias à sua volta. Olhe para o que eu, o Senhor, fala para Abraão. Olha o que eu tenho para a sua vida. E eu sei que é um desafio. Na caminhada com o Senhor, a gente não vai fingir que não tem problema. Nossa, gente, tem problema? Não, não tenho nada. A gente tem guerra. Tem dia que o papagaio fica endemoniado, acho que é Rottweiler. Quer voar. Aí o papagaio está curado, agora o gato acha que é um quê? A pantera dentro de casa. Tudo inverte. E a hora que você está lá, não, Deus move na vida financeira, financeiro rompe. Aí o casamento agora passa pelo delicado. Aí o casamento agora está uma bênção, o financeiro estoura. Aí o financeiro está maneiro, está tudo bacana, você chega lá, então, você foi mandado embora. Você fala: Jesus, me ajuda. Os problemas são reais. Os problemas são reais. Então quando Deus fala para Abraão: ergue os olhos, não é para ele fingir, não estou vendo nada. Não, tem problema. Mas Ele quer que eu e você possamos olhar para Ele, para que eu e você possamos continuar a alimentar essa visão que Ele tem da palavra e da promessa dEle para cada um de nós. Então diante de nós os problemas vão surgir, as situações chegarão, os problemas virão, mas para onde você está olhando? Os seus olhos estão aonde? Os seus olhos estão em quem? Se eu olhar para os problemas apenas, eu não vou querer dar um passo sequer e vou desacreditar do que Deus falou. Mas quando você mantém os olhos nele, quando você mantém os olhos no Senhor, ainda que os problemas estejam gritando na sua frente, você mantém a visão completamente clara daquilo que o Senhor moverá na sua vida, e isso muda completamente. Por isso que Hebreus capítulo 12 versículo 1, olha só o que o autor de Hebreus fala, que texto extraordinário, tem que grifar na sua Bíblia. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado, resumindo, nos livrando de todo pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como que você vai correr? Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O que ele fala? No meio dessa corrida, tem testemunhas que estão olhando, físicas e espirituais, está todo mundo de olho. Só que ele fala, primeira coisa, arranca o pecado do meio, não pode correr com o pecado. Segunda coisa, tem carreira, corre com perseverança, vai no gás. E ele fala, como que você vai correr? Na loucura? Não, você vai correr olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Você vai correr constantemente olhando para o Senhor. Sabe por que ele fala? Porque se você olhar para o gigante, você vai ter medo do gigante. Se você olhar para a onda, para o mar diante de você, você vai falar, não vai ter como Deus abrir. Mas quando você olha para ele, pode vir gigante, pode ter o mar, pode ter muralha. Você sabe, se o meu Deus falou, ele vai cumprir. Se o meu Deus que tem promessa para mim, ele vai cumprir. Então o gigante pode falar, quem você pensa que é, menino, com 3 pelinhos no peito para vir para cima de mim? Eu tenho 3 pelinhos, mas eu tenho um Deus poderoso junto comigo, e meu Deus vai mover na minha vida, o meu Deus vai derrubar você. Não, quem você pensa que é, Josué? Essa muralha jamais vai cair. Você vai ver o que vai acontecer. Nós vamos debaixo de obediência, rodear. Muitos de vocês estão dando voltas, e você fala, meu Deus, parece que eu não saio do lugar. Não se preocupe, você está caminhando em obediência, e essa obediência vai trazer as muralhas caindo por terra. É o tempo de transformação.
transformação, é o tempo de mudança, é o tempo de avanço, porque você está com os olhos firmados no Senhor. Pode aplaudir Ele bem forte, aleluia. Você mantém os olhos no Senhor, na palavra que Ele tem para você, e você não tira os olhos. Claro que vão zombar. Quanto tempo está nessa mesmo esperando? Tudo isso? Tem nada? Tem mudança nenhuma? Mas mais um pouquinho? Você continua na igreja ainda? Mas está indo lá ainda? Mas mudou alguma coisa? O inimigo sempre vai querer tirar onda. Ele sempre vai querer trazer uma palavra para de alguma forma tocar a minha, a sua vida, para trazer dúvida. Ele vai. Por isso que eu e você precisamos manter os olhos no Senhor. É os olhos no Senhor. Deus fala para Abrão: Abrão, olhe, ergue os olhos e olha. Mantenha os olhos naquilo que eu tenho para você, em mim. Eu cumprirei cada palavra na sua vida. Cada uma delas se cumprirá. Cada uma delas se concretizará. Ergue os olhos e veja. E Deus, na sequência, Ele fala para Abrão no texto: ergue os olhos, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o oriente, olhe para o ocidente. Isso aqui eu vou te dar. O que Deus está falando com ele? Eu estou firmando aqui para você ter clareza. O que eu falei eu vou cumprir. Meu irmão, cada palavra que o Senhor tem para você, Ele vai cumprir na sua vida, no tempo e na maneira dEle, do jeito dEle. A minha, a sua missão é permanecermos firmes com os olhos no Senhor. É permanecermos firmes com os olhos no Senhor, porque o Senhor moverá nas nossas vidas. Só que aqui o Senhor fala para ele mais uma coisa. No mesmo texto que nós lemos, além de o Senhor falar para ele, ergue os olhos, o Senhor fala para ele mais uma coisa. Versículo 14, Gênesis 13: levanta-te, levanta-te, percorre. E Abrão, eu vou dizer algo para você. Abrão, eu tenho algo para a tua vida, eu tenho promessas para você. Eu quero que você olhe e continue olhando para mim, porque eu vou mover na sua vida. Só que você ficar parado não vai mudar nada. Você ficar estacionado, as coisas não vão acontecer. Você precisa se mover, você precisa se mexer. Então Abraão, é o seguinte: você precisa se levantar, você precisa sair deste lugar onde você está. Você está passando por um processo, você está passando por um momento, você acabou de ter uma confusão, aqui tem uma situação confusa junto com teu sobrinho. Você falou para ele ir para um lado, eu estou agora tocando a tua visão para que você continue firme, porque eu tenho um propósito para você. Mas não basta você ficar parado, é tempo de você se levantar. O Senhor nessa noite está chamando uma geração. Ele fala: a sua visão será tocada mais uma vez. Mas o Senhor fala para você: é tempo de se levantar, é tempo de se levantar. É tempo de você saber que o Senhor vai mover na sua vida. Mas o se levantar fala sair da zona de conforto, sair do local de murmuração, é entrar debaixo daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque essa palavra levantar, ou levanta-te, significa permanecer de pé. Primeira coisa, permanecer de pé. E permanecer de pé significa constância. É você estar firme, é você saber quem você é em Deus, o que Ele tem para você, o que Ele pode mover na sua vida. Ficar em pé é você falar: eu não vou permitir que as situações na minha vida me derrubem, eu não vou permitir que as situações na minha vida venham me derrubar, eu permanecerei de pé. Um outro significado para essa mesma palavra levanta-te significa entrar em cena. Eu gosto dessa parte. O entrar em cena, eu não sei, quem já fez teatro aqui? Quem já fez teatro aqui? Levanta a mão aí, eu já fiz teatro. Olha, sou pastor e fiz teatro. Meu pastor falou assim: ó, Sal, tudo bem? Tem chamado para teatro? Eu falei: não. Falou: bem-vindo. Eu fiz lá uns teatros lá, meu irmão, Jesus amado. Eu fiz Melquisedeque, já fiz Pedro, Tiago e João no barquinho. Meu Deus do céu, cada uma. Se eu não me engano, até no YouTube deve ter. Jesus me ajuda.
Entrar em cena é alguém que está escondido. Você não vê, está na coxia, é coxia que chama, né? Coxia, né? É coxia, isso. Outro dia na escola de líderes eu falei uma palavra que não era. Outra coisa eu falei, estava na coxia. O entrar em cena é onde você sai do anonimato e agora os holofotes chegam diante de você. Todos começam a olhar para você. Sabe o que Deus está falando? Talvez muitos ainda não viram aquilo que Deus fez na sua vida, mas todos ainda verão, e eles glorificarão e exaltarão teu Deus. Talvez hoje você está ali, mas parece que eu estou escondido, parece que Deus não move, parece que Deus não opera, mas Ele fala para você: não se preocupe, as pessoas verão aquilo que eu vou operar na tua vida, e isso não vai ser uma glória para você, vai ser glória para o Senhor, para que os senhores venham ver qual Deus que você serve, é o Deus do sobrenatural. Só que o último significado que eu vejo nessa palavra, no original que nós temos aqui, levanta-te, ela fala de tornar-se poderoso. Eu gosto disso. Tornar-se poderoso. Aqui nós podemos falar muitas coisas, mas quando Deus fala para Abraão, levanta-te, ou seja, torna-te poderoso, não é que ele ia virar um vingador na hora ali. Vamos virar um vingador aqui agora, um Avengers. Não, Abraão, com a força do seu braço você não aguenta caminhar. Com as suas limitações humanas você não consegue à frente. Levanta-te, eu te tornarei poderoso, ou seja, eu derramarei uma unção para você poder avançar. É uma unção que tocará o teu físico, é uma unção que tocará a tua alma, é uma unção que tocará a tua vida, porque você hoje pode estar nesse momento cansado, fisicamente cansado. Eu não sei mais se eu permaneço, eu não sei mais se eu quero continuar, eu não sei mais se eu continuo crendo nas promessas e nas palavras do Senhor, mas uma coisa eu sei: o Senhor hoje derrama uma unção na minha vida. É uma unção de avanço, é uma unção de perseverança, é uma unção que vai quebrar todo tipo de cadeia, é uma unção que vai destruir os inimigos. Então o Senhor fala para você: eu começo a derramar essa unção sobre você, Foz do Iguaçu. O Senhor derrama essa unção sobre a sua casa, é uma unção sobre os seus negócios, é uma unção sobre as suas finanças, é uma unção sobre as suas emoções. É o Senhor falando para você: o cenário começa a ser mudado, as questões começam a ser transformadas. É um cenário de poder. Mas que poder é esse? É o poder do sobrenatural, desse Deus extraordinário. É Ele quem move na sua vida, é Ele quem opera na sua casa. Pode aplaudir Ele bem forte, aleluia. Se coloque em pé no seu lugar. Feche os seus olhos. É uma unção de poder, é uma unção de avanço. O Senhor Jesus disse: permaneçam, porque vocês receberão do alto Espírito Santo, vocês receberão poder, Então hoje o Senhor fala para você: receba essa unção na sua vida, ergue os olhos e olha, a visão será mudada, mas receba também o refrigério, receba também renovo, receba também a unção, receba também o poder, para você poder avançar, para você poder confiar, para você poder saber: o Senhor é um Deus de milagres na sua vida, é um Deus de promessa, é um Deus de milagre. Ele ilumina em meio à escuridão, Ele abre os teus olhos em meio do caminho, Ele continua com a visão vindo sobre você. O meu Deus é um Deus de milagre, o meu Deus é um Deus de milagre. Então vem, Deus de milagre, sobre cada um de nós, toque as nossas vidas, vem com a tua graça, vem com a tua unção, vem com o teu poder sobrenatural, aleluia. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, é o seu Deus que ilumina. Quem tu és? Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és.
está no controle, pois tu está no controle. É Ele quem está no controle. Sustenta até quando não vê, me sustenta até quando não sinto, pois tu está no controle, pois tu está. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Feche seus olhos. Que o Senhor venha tocar tua mente. Que o Senhor venha tocar tua alma, as suas emoções que têm gritado no teu interior. Aonde está o teu Deus? Como que vai mudar o cenário? O Senhor fala para você: apenas permita para que eu toque as tuas emoções. O Deus que move o impossível está sobre você. Espírito Santo, libera agora essa unção, esse poder, esse renovo. Cheios, 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 cheios. Libera essa glória, libera essa presença, libera essa unção, libera a visão sobre cada um deles hoje, aleluia. Tu está no controle, pois tu está no controle, e sustenta até quando não vejo, e sustenta até quando não sinto, pois tu está no controle, pois tu está. Por que você olha para o gigante e você dá mais crédito para o gigante do que para o Deus que chamou você? Por que você olha para a circunstância e fala que será impossível? Você está limitando o poder que eu posso agir na tua vida. É o tempo da sua visão ser tocada. Os seus olhos a partir de hoje verão além da circunstância. Os seus olhos naturais continuarão vendo a circunstância e o problema, mas os olhos da visão, os olhos da fé, receberá uma visão nova. É você vendo além da circunstância. O cenário que hoje para você é escuro, pesado, caótico, o Senhor fala para você: apenas permita eu tocar a tua vida. Hoje recebe uma visão além dessas circunstâncias, além desses problemas. Para alguns o Senhor está falando: levanta-te, fique de pé, fique de pé, permaneça. É tempo de permanecer. É tempo de permanecer. Claro que tem guerra, claro que tem inimigo, claro que tem problema, claro que tem bomba, mas você recebe o poder do alto para poder avançar. Você recebe a unção do alto para poder avançar, porque é um Deus de milagre operando na tua vida. É um Deus de milagre operando na tua vida. Me sustenta até quando não sinto, pois tu está no controle, pois tu está no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu está no controle, pois tu está.